Bom, pessoal, estamos aqui com a Cristiane, que é de Osasco, e vai falar um pouco sobre as características do plano cruzado, do plano Collor e do plano real. Mas antes, a Cristiane vai falar um pouco sobre ela, a sua história de maneira geral. Vamos lá, posso falar? Pode. Então, meu nome é Cristiane, eu tenho 53 anos, eu sou autônoma, né, trabalho com doces desde 2013, né, porque eu trabalhei registrada até 2009 com carteira assinada, e aí eu resolvi me aventurar depois de algum tempo sendo autônoma, e hoje eu estou em união estável, né, casada. Tenho dois filhos, um de 19 e uma menininha de 17 anos, e eu moro em Pirituba, Jardim Regina, ok? Bom, então vamos começar a entrevista, começar contextualizando, falando um pouco sobre o Plano Cruzado, que no ano de 1985, a inflação dos preços chegou a 235% ao ano, um número muito alto, e o governo do então presidente José Sarney, anunciou o Plano Cruzado, cujas medidas eram congelamento dos preços, substituição da moeda corrente do país, do cruzeiro para o cruzado, que foi de onde surgiu o nome do plano, e gatilho salarial, que era uma medida de aumento dos salários toda vez que a inflação atingisse 20% ao mês. De início, o plano foi muito bom, tanto que o presidente conseguiu se reeleger indiretamente em 1986. Mas depois tudo desandou. Então, Cristiane, o que você se lembra desse plano cruzado? Então, esse plano, ele foi implantado pelo ministro da Fazenda na época, que foi o Dilson Funaro, né? Eu lembro que eu comecei a trabalhar com carteira assinada em janeiro de 84, eu tinha 15 anos, né? O plano cruzado foi implantado em fevereiro de 86, né? 2 anos depois, e teve o término em 89, né? Esse plano, ele durou quase 3 anos. E eu me recordo das alterações salariais, né? No início, era de 2 em 2 meses. Já em 87, elas passaram a ser mensais, de tanto que a inflação estava alta. Tanto que em 94, apesar da minha carteira profissional possuir páginas em branco para novos registros de empresa, eu tive que tirar outra carteira profissional porque não tinha espaço mais nas anotações salariais para colocar, porque era muito aumento mesmo na época, eu lembro muito bem disso. E as páginas da carteira profissional era da página 24 até a 36, eram 13 páginas. E eu me recordo da desigualdade entre pobres e ricos, né, do crescimento da dívida externa, o governo gastava mais do que arrecadava, né? E com impostos. O dinheiro público era mal utilizado em obras superfaturadas, que até hoje é assim, né? Desvios através da corrupção, o número alto de funcionários públicos, tudo isso acarretou em gastos excessivos e a situação ficou insustentável nessa época. Adotaram a prática de congelar os salários, os preços das mercadorias por 1 ano, porém a inflação continuava, não tinha jeito. Os produtores não podiam aumentar os preços das mercadorias, mas os gastos para eles produzirem subia tanto e não parava. E para não perder o dinheiro, o lucro deles, né, no caso dos produtores, as empresas passaram a produzir menos e os produtos começaram a sumir das prateleiras nos supermercados. A gente ia assim, gente, não tinha o que comprar, porque sumiu, né? E sendo assim, gerando uma grande escassez, esse cenário de horror, o governo se viu obrigado a descongelar os preços e o plano chegou ao fim, né? Porque ficou insustentável mesmo. E em 87, lançaram o plano Bresser, né? A gente nem foi comentado, mas aconteceu isso para conter a inflação, porém também foi sem sucesso esse plano.
E em 89 lançaram também o Plano Verão e mudou a moeda, né, para Cruzado Novo nessa época também. E foi uma outra tentativa, mas foi fracassada para conter a inflação, não teve como. E é isso que eu lembro desse plano. Deu para vocês entenderem? Bastante. Ficou alguma? Deu? Beleza? E é isso, gente, que eu lembro desse plano foi isso. O país e o governo Sarney foram realizadas eleições diretas, as primeiras em 29 anos, e o Fernando Collor foi eleito democraticamente pelo povo. E logo no início de seu mandato, o ex-presidente decretou o Plano Collor, que teve medidas bastante polêmicas. O que você lembra sobre o Plano Collor, Cristiane? Lembro o seguinte, no início da década de 90, o Fernando Collor assumiu a presidência, também com a tarefa de controlar a inflação. A sua saída foi a criação do Plano Collor, né? Dentre as medidas adotadas estavam o confisco da poupança e o bloqueio das aplicações financeiras, com o objetivo de diminuir a moeda circulante no Brasil. No entanto, essas medidas acabaram aumentando a insatisfação da população, a recessão e o desemprego. Gente, assim, no plano do Collor, né, quando teve assim o bloqueio da caderneta de poupança, pensa bem, você dorme, acorda no outro dia, né, com um anúncio da ministra da Fazenda, que na época ela era a Zélia Cardoso de Mello, e anunciando que se você tivesse valor acima de 50 mil reais na poupança, o valor de hoje, no caso, né, ele ficou bloqueado, as pessoas não podiam usar, e com essa medida, os empresários, pessoas que tinham realmente grana, que ficou bloqueada, teve gente que se matou, porque o prazo, acho que para você voltar, o prazo para você poder usar esse dinheiro, eles deram um prazo de 18 meses para você poder usar esse dinheiro novamente, e teve muita gente, assim, tipo empresário, que eles não podiam mais comprar, não tinha mais poder nem de compra, nem de venda, e pessoas, assim, pais que às vezes tinham dinheiro na poupança para ajudar no estudo dos filhos, e eles tiveram que, não tinham mais dinheiro para bancar o estudo dos filhos. E teve gente assim que enlouqueceu mesmo, a ponto de cometer suicídio, pessoas que infartaram, né, ficaram com grandes problemas de saúde, e assim é o que eu lembro do plano dele. E aí, depois de 2 anos, né, pediram o impeachment dele, e quando estava tramitando o processo do impeachment dele, porque ele ia ficar inelegível. Então, para ele não ficar inelegível, ele resolveu, como que fala a palavra? Ele renunciou. Ele renunciou para não ser impeachmentado. Só que com essa renúncia, depois de 8 anos, ele voltava a ser elegível, né? Aí ele podia concorrer a cargo público novamente. E foi isso, assim, que eu lembro. Aí eu lembro que também na época do impeachment, uma coisa também que chamou muita atenção, foram os jovens que foram para a rua, né? Os caras pintadas, que foi o nome que deram para eles, que nem gente assim da idade de vocês, 18 anos, tudo com as caras lá pintadas de amarelo e verde, representando, assim, a cor do Brasil. Essa época foi histórica, assim, que eu lembro muito, que passava direto, assim, na televisão. E é isso, assim, que eu lembro. Foi isso. Tá ótimo. Perfeito. Você consegue lembrar da reação das pessoas, assim, próximas de você em relação a isso? Assim, ao meu redor, isso não foi, assim, tão impactante em termos de perda de dinheiro, por causa que, assim, a família da gente não tinha mais de 50 mil reais na poupança, né? Mas a gente sabia, assim, de casos de pessoas que realmente tinham dinheiro mesmo, né, assim, na mídia, né, que eram falados. Eu lembro também de um caso de um homem que ele, acho que foi no Mato Grosso do Sul, se eu não estou enganada, mas eu acho que é isso mesmo. Ele pegou o carro, jogou, assim, contra as portas do Banco Safra, para espatifou todo o vidro, de tão louco, assim, que ele ficou na época, né, por causa disso. E é isso, assim, que eu lembro. Mas foi punk o negócio. Obrigada por responder. Imagina. Continuando, como você citou, né, houve o impeachment do Collor, e o Plano Real foi um conjunto de reformas econômicas implementadas no Brasil. Em 1994, no governo de Itamar Franco,
que foi vice do Collor, né? Quando ele renunciou, ele assumiu o poder. O seu objetivo principal era combater a hiperinflação no país. E foi o 13º, perdão, plano econômico executado desde 1979. Quando se iniciou a crise que levou à hiperinflação, o que você lembra sobre o Plano Real? Então, eu me recordo que esse plano, assim, ó, eu me recordo que esse plano foi implantado no governo Itamar Franco, né, o Plano Real, que ele assumiu a presidência no lugar do então presidente impeachmentado Fernando Collor de Mello, que foi denunciado no esquema PC Farias. Na época, o ministro da Fazenda era o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, né? E o mesmo propôs a criação de um novo plano econômico, no caso, o Plano Real. Houve o corte de gastos públicos, criação da nova moeda, que no caso o real, que é a mesma, né, até hoje. Finalmente, o plano conseguiu estabilizar a economia brasileira e conter a inflação. O sucesso foi tanto que o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente e assumiu em 1995 e reeleito novamente em 99, né? As etapas do Plano Real, o primeiro deles que eu me recordo foi o ajuste fiscal, né? Que foi o equilíbrio das contas do governo, o arroxo orçamentários, ou seja, gastar menos e recolher mais impostos. Depois teve a implementação da URV, que significava Unidade Real de Valor, considerado parte fundamental do Plano Real. Essa URV era como se fosse uma moeda virtual, atrelada à cotação do dólar comercial do dia anterior. No comércio, os preços das mercadorias eram marcados como URV, né? Que nem quando você vai lá no mercado, que tem lá hoje, né, o preço assim, real, não era. Era marcado, valia tantas URV. E quando a gente ia pagar lá na hora, eles convertiam essas URV pela moeda circulante, que no caso ela era transformada em cruzeiro real, né? A URV e o cruzeiro real era atualizado todos os dias por meio de uma nota do Bacen, que no caso, Bacen, não sei se vocês sabem, significa Banco Central do Brasil, né? Eu vou dar um exemplo. Se a gente fosse comprar uma mercadoria num dia e custava uma URV, no caixa esse valor ele era convertido, né, para o cruzeiro real, conforme essa tabela que o Banco Central disponibilizava. E era assim, né? Eu lembro muito bem disso, né, quando eu ia lá no mercadinho fazer compra para minha avó, e era bem assim mesmo. O real, ele foi oficializado no dia 1/7 de 94. Sendo assim, todos deveriam converter o cruzeiro real para real, né? Por exemplo, 2.750 cruzeiros reais, ele equivaleria a R$ 1. Deu para entender? Ou não? Entendeu? Deu. Então, e conclusão, o uso da URV, ela que preparou assim o palco para o real, né? Para a entrada dele. E tanto que a gente está utilizando ele até os dias de hoje. E é isso assim que eu lembro. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar aí alguma coisa? Não. Acho Deu que não bem. tem dúvida. Ai, ela Ficou bem faz isso. explicativo. Entendeu? Aí não E foi consigo ver isso, a gente, Luana, mas tudo assim, bem. é o que eu lembro, assim, do plano. Você ou algum conhecido, né, da sua família teve alguma dificuldade em cada um dos governos que ele Uhum, citou, tanto quando teve o plano cruzado, o plano Collor e o real? entendi. Se sente, ou você era pobre, ou você era rico. Isso mudou um pouco a partir do Plano Real, né? E também com a criação do Enem, em 98, também que é uma coisa que eu lembro dessa época. Isso facilitou o ingresso né, dos pobres, no caso, né, nas universidades públicas e particulares, beneficiando os mais pobres realmente. Eu lembro que quando eu estava com 31 anos, acho que em 98, acho que é isso mesmo, eu não tinha, assim, condições financeiras para ingressar numa faculdade, né? Se o Enem, né, tivesse acontecido assim que, né, que eu terminei lá os meus 18, 19 anos, que nem hoje vocês têm aí uma grande chance, né, de conseguir ingressar numa faculdade pública ou particular com a nota do Enem, mas na minha época isso não existia, né, só foi implantado mesmo o Enem em 98. Então, isso foi uma das coisas que melhorou muito.
devido a todo esse cenário anterior ao real, eu tive uma vida assim bem difícil, né? Eu fui criada pelos meus avós, eu e mais 2 irmãos, né? E fora eu e meus avós, eles tiveram 8 filhos. E meu avô, ele era pedreiro e, assim, praticamente tudo era nas costas do meu avô. E quando meus tios, assim, começaram a pegar a maioridade, que começaram a trabalhar, né? Assim, o que eu me recordo, assim, o que eles ganhavam, gente, era só para pagar a conta, sabe? Na época desses governos aí. E essa ajuda financeira que eles davam era, assim, bem irrisória mesmo. Ou seja, todos trabalhavam para sobreviver, só para pagar a conta mesmo. E se manter com gêneros de primeira necessidade. E no meu caso, eu sempre tive muitas dificuldades nos 2 governos, ou seja, plano cruzado e plano Collor. Eu sinto uma ligeira melhora a partir do plano real mesmo. Foi quando deu assim uma bela de uma clareada, assim, acho que para tudo quanto é família, principalmente para os mais pobres, no caso, né? E no governo do presidente Collor, que nem eu estava comentando com vocês naquela hora lá, eu soube de vários casos de pessoas que tiveram assim, a caderneta de poupança confiscada, bloqueio de aplicação financeira, da noite para o dia, sem nenhum aviso. As medidas tomadas pela ministra Zélia Cardoso de Mello acarretaram assim, em infartos, falências e muitos suicídios. E aí é tudo assim que eu lembro realmente. Né? E é isso. Deu para entender ou não? Alguma dúvida? Tá ótimo. Eu sim. Algo, Bia? Quando você falou das melhorias no plano real, quais foram, assim, o As que melhorias? melhorou para você? Assim, Exatamente. os preços das mercadorias, eles se estabilizaram no mercado, né? Não era como aquela época que se você fosse no mercado, praticamente todos os dias os preços eram diferentes, né? Somente por causa desse negócio da URV, que ela mudava, né? A conversão da tabela do Banco Central. Então, assim, cada dia que você ia, os preços era de uma forma. E a inflação ainda era muito, muito, muito alta. Então, o Plano Real estabilizou mesmo, assim, os preços das mercadorias, né? Então, assim, você podia comprar sabendo que aquilo, ele ia ser aquele preço, e que ele ficou assim por anos, né? E é isso, foi muito bom mesmo. E é isso que eu lembro. Deu para entender? Ou não? Sim. Respondido? Eu sim, obrigada. Podemos ir para a próxima? Sim. Aqui. No seu ponto de vista, qual é a maior diferença entre o plano cruzado, Collor e real? Eles possuem alguma semelhança? Sim, vamos lá. Assim, o que eu acho, o excesso de gastos feito pelo governo e a recorrente emissão de moeda eram grandes responsáveis pela hiperinflação, principalmente entre as décadas de 60 e 90, onde ocorreram o Plano Cruzado e o Collor 1 e 2, porque o Plano Collor ele teve 2 fases na época, né? No Plano Real, os economistas se preocuparam em cuidar desses excessos antes que uma reforma monetária fosse. O Plano Real também utilizou da política cambial para indexar a nova moeda ao dólar americano, moeda com inflação bem reduzida, garantindo que R$ 1 pudesse valer $1 americano. Então, para mim, assim, a grande diferença foi essa, né, entre os 3 planos aí, certo? E é isso, alguma pergunta? Deu para entender? Mas eles não possuem nenhuma semelhança entre si, os 3 planos? Os Eu 3 sim. planos foi realmente para conter a inflação, né? Mas, assim, o único que realmente conteve foi o Plano Real, porque os outros foram tudo um fracasso, tanto o cruzado quanto o Plano Collor. Entendeu? Uhum. Bom, algum acontecimento desses planos impactou... Só um minuto, Bianca, desculpa, eu esqueci de falar uma coisinha. A única semelhança desses planos foi a promessa de acabar com a hiperinflação, porém, o único plano que realmente conseguiu amenizar esse contexto foi o Plano Real, que eu acho que foi o que eu acabei de falar, né? É isso mesmo.
Eu te esqueci, né, de explicar direito o que era a semelhança. Desculpa. Pode ir para a Pode seguir? próxima. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Amiga, você tá travada. Não tem necessariamente, teve alguma... Oi? Você tá travando. Tá me seu áudio. ouvindo? Tá travando. Ah, minha internet é muito ruim, gente, desculpa. Pode voltar. Você acha que teve algo que possa, tipo, que possa ter influenciado esses planos? Conseguiu ouvir? Não, Se na tava falhando, mas ditadura, se teve alguma coisa na ditadura que influenciou nesses planos? Isso, porque o plano cruzado aconteceu um ano depois que a ditadura acabou, praticamente. quando houve o Plano Cruzado, na época da ditadura, o Brasil já estava passando por toda essa situação de hiperinflação, entendeu? E esses planos vieram para tentar contornar tudo de ruim que esse plano da ditadura deixou, né? E só que o Plano Cruzado no início foi algo assim que as pessoas achou que era a salvação, mas não foi. Em poucos meses, assim, o pessoal já viu que ele estava insustentável. E depois de quase 3 anos, a vaca foi pro brejo. Aí depois que entrou o Plano Collor. Mas foi consequência, assim, dessa época da ditadura, essa fase ruim, digamos assim, do Brasil, né? Dessa época de hiperinflação e tudo mais. Da dívida externa, tudo foi consequência disso tudo. Pode seguir agora? Próxima pergunta? Pode. Uhum. Sim, pode ir? Bom, algum acontecimento desses planos impactou diretamente na sua vida? Qualquer que tenha sido o governo ou o plano. Tá, vamos lá. Eu diria que os planos, né, que os acontecimentos do plano real realmente impactou a minha vida. Foi a partir de 97, né, que eu consegui, assim, ter o meu primeiro carro, né, foi dentro do plano real. E eu comprei um carro zero na época, né, eu lembro, assim, que eu dei uma entrada de 25% e o restante eu financiei em 36 meses, consegui pagar numa boa, as parcelas, elas eram fixas, né, e eu consegui, eu adquiri a minha independência financeira também, assim, como assim, né? Eu fui morar com a minha mãe, porque na época, que nem eu acho que eu comentei aí atrás, que eu morava com meus avós. Então, em 98, eu consegui sair da casa da minha avó, minha mãe foi morar comigo nessa época, eu pagava aluguel, eu mantinha a minha casa, e depois eu me estabilizei profissionalmente, assim, até 2009, trabalhando assim no mercado de trabalho. Só que o que acontece? Em 2009, a minha mãe faleceu. Nessa época, né, eu já tinha os meus filhos e eu estava separada do pai deles. E eu fiquei tentando voltar para o mercado de trabalho mais de um ano e alguns mesinhos assim, e eu não conseguia. Tipo assim, aparecia emprego, mas bem abaixo do que eu ganhava, do que a minha profissão pagava. Então, assim, não valia a pena. E aí, como eu já conhecia o meu marido, que eu tô com ele hoje, aí a gente resolveu se assumir, aí, né, viemos morar junto. E em 2013, eu comecei a fazer uns cursos para tentar, assim, alguma coisa para eu trabalhar em casa mesmo. Fiz alguns cursos aí na parte de culinária e eu me identifiquei com doces. Aí comecei a trabalhar com chocolate e hoje, gente, assim, eu me vejo assim melhor trabalhando em casa, cuidando dos meus filhos, do meu marido e ao mesmo tempo também trabalhando com alguma coisa remunerada e, né, tendo meu dinheirinho. E eu diria, com certeza, se estivesse no plano cruzado e no plano Collor, nada disso teria sido possível, né? Então, eu acho que a grande diferença aí, né, dos acontecimentos e o impacto que eles podem ter tido, assim, na minha vida, eu diria que o maior plano, assim, que teve o maior impacto na minha vida mesmo foi o real. E é isso. Ok?
Ok. Gente, eu posso perguntar uma coisa? Pode. Seguinte, desses três planos que estiveram ao longo do tempo, qual deles você acha que mais prejudicou e qual deles você acha que menos prejudicou? Ah, com certeza o Cruzado e o Collor. Mas se eu tivesse que escolher se o Cruzado foi pior ou o Collor foi pior, a meu ver. Apesar do Cruzado também ter sido uma bomba, o Collor foi o pior de todos. O Real, para mim, é o melhor, sem dúvida. Ok. Ok? E para encerrar, né, nossas perguntas, você acha que algum desses três planos encaixaria para o Brasil atual? E se sim, qual? Então, gente, assim, para mim, o Real mesmo, né? Tanto que ele está aí até os dias de hoje. O Plano Real, sem dúvida, passou pelo teste do tempo, enquanto alguns países internacionais passaram por crises, porque teve aí crises, né, no mercado internacional, com certeza, nesses períodos aí, depois que o Real foi implantado. Esses períodos de instabilidade internacional influenciaram o Brasil a tomar novas medidas para evitar a volta da inflação. Medidas políticas econômicas foram revistas e modificadas, né, depois da implantação do real. Assim, eu vou citar aqui acho que três exemplos, tá? Teve estabelecimento de metas de inflação por parte do Banco Central, que foi elaborada em 99 e vigente até hoje, ou seja, a inflação não pode ultrapassar um teto pré-estabelecido, né, pelo Banco Central. E em 2000 houve a aprovação da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi a primeira iniciativa legislativa que visa impor limites para gastos da União. E teve também o lançamento do PROER, que é o Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional. Tinha o objetivo de recuperar a situação financeira de empresas do setor que passavam por problemas de caixa, né? Nesse caso, os bancos, né? Porém, o que realmente não permite o nosso crescimento, para mim, é a maldita corrupção, né? É isso que mata, gente, o Brasil, é a corrupção. E é isso. Deu para entender ou não? Fui clara? Deu para entender? Sim. Sim. Alguma pergunta, gente? Se tiver, pode fazer agora, que senão a gente já Acho que encerra. não, a gente já pode encerrar por aqui. Então foi isso, gente. Muito obrigada, Cristiane, pelo seu tempo e paciência de responder e tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Sim. E obrigada também a quem assistiu e até a próxima. Até, meus amores. Tchau, gente. Beijos Obrigado. para todos. Beijos. Tchau, gente. Tchau. Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.